Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. E hoje, para falarmos sobre liderança feminina nos negócios, tem aqui a nossa convidada, Priscila Souto, ela que é diretora executiva e também consultora da Stairs Qualidade em Gestão. Seja bem-vinda, Priscila, aqui no programa Quarta Revolução. Obrigada, Lili, um prazer estar aqui, uma honra poder estar falando desse tema, tão importante no mundo dos negócios, que é a liderança feminina. Mulheres no mundo dos negócios. A gente sabe que isso é uma grande tendência, mas também ainda as desigualdades são muito grandes, né? O que tu pode trazer para nós, iniciando esse bate-papo tão bacana falando sobre as lideranças femininas? São desafios existentes, mas que eu vejo que cada vez está se diluindo, os preconceitos, as dificuldades, os paradigmas que se tem sobre a mulher, principalmente em cargos de liderança, em cargos de chefia mesmo. A gente sabe que existe um percentual de desigualdade, como eu disse, ele vem diluindo, ainda falta muito, temos uma jornada longa aí para dizermos que é equivalente hoje o número de mulheres a homens em cargos de liderança, então é uma jornada muito longa para a gente chegar nesse número, mas eu, como acompanho algumas empresas, sou consultora, tenho visto processos de sucessão bem-sucedidos, com mulheres sucedendo, às vezes o pai, um familiar. Tenho visto mulheres à frente de startups, tenho visto mulheres abrindo negócios, modelos tradicionais, modelos na área de tecnologia. Então, estão desbravando esse espaço cada vez mais, digamos assim, empoderadas, com potência, com conhecimento, qualificadas, prontas mesmo para os desafios da gestão, que são independentes se é para o homem ou para a mulher, são desafios difíceis que a gente tem como empresários no nosso país hoje e que as mulheres estão se qualificando e se preparando cada vez mais. A desigualdade ainda é uma realidade, não só no Brasil, mas eu acho que é uma luta aí feminina que vem sendo bastante acolhida, porque a gente já sabe que é importante ter o papel da mulher, mas quais são realmente assim os grandes desafios, Ainda existe aquelas situações realmente de salários, de cargos que talvez não são alcançados por mulheres. Como assim, na tua experiência, nessa tua jornada, tu tem enxergado isso? Sim, ainda existe, como eu disse, vem se diluindo, vem minimizando esses números, mas eles são reais, são fatos, existem essas dificuldades. Eu vejo que as mulheres, assim, elas exercem muitos papéis, Se a gente for olhar a questão da casa, a questão de ser mãe, a questão de exercer realmente vários papéis, faz com que ela tenha, às vezes, realmente uma jornada até mais pesada que a do homem, fora da empresa, para além das paredes da empresa. Mas isso, no meu ponto de vista, e principalmente com as empresárias que eu tenho relacionamento, não apaga o brilho, não dificulta, pelo contrário, faz com que essa mulher seja mais forte, busque realmente entregar resultados, busque se posicionar, seja em reuniões, seja em disputas mesmo de promoções, de cargo. Então eu vejo que esses números existem, tanto no Brasil quanto fora. Agora não tenho aqui nenhuma estatística, mas eu venho acompanhando, como eu te disse, estão melhorando. Mas na prática, o que eu vejo assim, dentro das empresas, que eu acho que é isso que importa, Às vezes nós temos mulheres que não se candidatam a alguns cargos de liderança por não se sentirem preparadas. E muitas vezes elas são altamente preparadas. Então por que ela não se acha preparada? Por quê? Porque a mulher é mais exigente. Então, se ela não atende a todos aqueles requisitos que muitas vezes está ali numa descrição de função ou numa abertura de vaga, como a gente fala, ela já não, aqui eu não tenho esse inglês tão fluente assim, eu não estou tão preparada, talvez eu não vou estar pronta para essa reunião, para esse debate. Então, muitas vezes, ela não se candidata, é diferente do não, da desigualdade do não foi proporcionado a ela, porque ela não se sente muitas vezes autoconfiante para ir lá e disputar realmente, que seja com quem for, com um par, com um colega, com outra mulher, ou às vezes com homens, vagas que são abertas para cargos especificamente de liderança.
né? Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais é essa questão de que a gente tem que trabalhar autoconfiança, né? E que as mulheres estão cada vez mais competentes, porque daí, exatamente por um nível de exigência, quando eu pego currículos e eu trabalho com recrutamento, seleção, a gente vê currículos até bem escritos, bem detalhados, e às vezes na entrevista a gente vê assim, tô trêmula em relação a isso, não sei se eu vou dar conta, né? Exatamente talvez por essa questão de papéis, né? Que a mulher acaba querendo entregar resultado em todos os seus papéis. Então acho que há às vezes um grau de exigência muito mais da própria mulher do que, às vezes, do sistema, da instituição que está recrutando ou querendo promover. Perfeito. Essas colocações, né, de habilidades, de qualificações que são exigidas nas vagas, e muitas vezes as mulheres nem se candidatam porque não se sentem à preparadas, altura, né? Daquela vaga, né? Pede um inglês avançado, e ela não vai lá e se candidata. E o que a gente vê muitas vezes, Priscila, eu queria até que tu me corrigisse de repente se isso não for verdade. O homem mesmo assim, o meu inglês tá assim, mais ou menos. Dá pro gasto. Mas boinho. Exatamente. Ele vai, né? Com coragem ele vai. Exatamente, por isso que eu estava falando da questão da palavra autoconfiança. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia debater mais, né? Que a gente tem que estar autoconfiante, né? Buscar o resultado, né? Assim, no fazer mesmo, se entregar para os processos. E isso que tu falou é bem real, né? E tem uma pesquisa que mostra sobre isso. Que os homens se candidatam mesmo, às vezes, não atendendo todos aqueles requisitos solicitados ali pelo contratante, ou principalmente, de novo, né, nas promoções de cargos maiores, e vai lá, assim, autocoraja, né, e se candidata. E a mulher já fica pensando, mal, isso aqui talvez o meu não tá tão bom, isso aqui ainda não tive um aprimoramento, e acaba recuando muitas vezes. Então, isso, de novo, né, a questão toda também tem a ver com as inteligências emocionais, né, se a gente for parar para pensar, né, o quanto a gente tem que caminhar também nesse sentido. Vem a síndrome da sabotadora, é isso? Mas nem vamos entrar nesse assunto, senão o pessoal já vai estar em casa, né? Já vamos entrar no outro assunto daí, né? Quarta Revolução, né? Um programa sobre inovação e as gurias falando de feminismo, mas preste atenção. É bem importante essa pauta, porque ainda, inclusive na economia tradicional ou velha economia, mas também nessa nova economia, ainda existem muitas desigualdades e elas precisam ser trazidas à tona para a gente poder discutir. E através da discussão e das reflexões é que a gente consegue aí criar práticas e evoluir nesses assuntos. Pri, eu queria que tu me dissesse, assim, será que existe algumas práticas que as organizações possam implantar para que essa desigualdade ela possa ser minimizada ou, no mínimo, ali equiparada? O que eu tenho visto, né, e até atuo, eu trabalho bastante com treinamento na área de liderança, né? Uma das minhas especialidades é fazer treinamentos de liderança in company dentro das organizações. O que eu percebo, né? E daí eu tenho vários tipos de clientes, então eu tenho alguns que investem bastante em treinamentos de preparação de liderança. E as turmas são mistas, não tem isso, né? De mulher, homem, são turmas de preparação para cargos de liderança. E isso vai diluindo alguns medos, alguns receios que a gente projeta, né? Eles não são reais, mas a gente fica projetando, se eu estiver nesse cargo, ou quando eu estiver lá, ou será que eu tenho essa capacidade? Então eu acho que uma das práticas mais bacanas, assim, que os empresários podem ter é sempre investir em liderança, no sentido de qualificação, de dizer, né? Porque a gente acha a palavra liderança. Muitos dos líderes estão em cargos de liderança e não estão prontos para serem líderes, né? Eles estão ali por uma competência técnica, na maioria das vezes, desenvolveram, performaram muito bem, entregaram resultado para as organizações e conquistaram espaços a partir daí e foram, então, escolhidos para cargos de liderança. Mas as organizações precisam investir em todo o lado comportamental desses líderes, na preparação real de gestão de equipe, de gestão de resultado, de autogestão. E aí, quando tu fazes esses treinamentos, o que eu vejo? Né, igualitários, né, realmente chamando todas as pessoas que têm um potencial para isso, eu vejo que tem um debate mais aberto, porque é uma qualificação para todo mundo, então todo mundo está sendo preparado. E aí vai diluindo esses medos, que muitos são medos mais projetados, não são medos reais, né? E aí eu acho que torna mais homogêneo aquele time, ele tá todo mundo mais junto, tá sendo qualificado junto, homens, mulheres, às vezes não tá mais num cargo de gerência, outro tá num cargo de coordenação, mas todo mundo caminhando dentro dos propósitos da empresa, ouvindo, sendo qualificado ao mesmo tempo, sem distinção. Eu vejo que a qualificação é um caminho muito bacana, muito relevante,
que deveria ser investido para que a gente tenha líderes mais preparados, independente de líderes do sexo masculino ou feminino, líderes realmente mais preparados para entregar resultados. Perfeito, Priscila. Tu está trazendo aqui, na verdade, essa vertical, né, que é a capacitação e desenvolvimento, e aí está, né, conhecimento hoje é um grande diferencial competitivo, não está mais naquele quesito qualidade ou né, o atendimento, né, é realmente conhecimento e ter trilhas específicas para as lideranças. Isso aí, principalmente, né, nessa questão eu né, tenho um trabalho que eu gosto muito, que é a autoliderança, né? Como é que eu brinco, né? Como é que a gente vai liderar os outros se a gente não está liderando a gente mesmo? Como é que eu cobro uma gestão de tempo de um funcionário se eu não tenho uma dificuldade tremenda com a administração da minha agenda, do meu tempo? E a gente fala muito que liderança é exemplo, né? Então, o líder tem que estar qualificado, principalmente naquelas coisas que ele vai estar cobrando da equipe depois. Gestão de pessoas, a gente tem falado dos grandes desafios hoje dos gestores, estão vinculados às suas equipes. Como fazer as equipes performarem, novas gerações, às vezes dentro da mesma empresa tu tem vários tipos de gerações, seja elas lideradas por uma mulher ou lideradas por um homem. Então o conhecimento abrindo esse caminho para a liderança estar realmente preparada e não a pessoa estar num cargo de liderança, ela estar de fato preparada para liderar e com isso, obviamente, que é o que todo mundo quer, ter resultados, né? Resultados para a empresa e resultados para a pessoa que está ali performando, né? E a gente está falando de liderança feminina, então a mulher se sentindo cada vez mais preparada, mais apta para desenvolver esse papel, né? E algumas palavras de conhecimento, né? Algumas habilidades e atitudes, também através de pesquisa a gente já sabe que a mulher em cargos de liderança tem algumas performances assim bem distintas, inclusive dos homens, em algumas habilidades. Quando a gente fala de empatia, certas habilidades de sociabilidade, né? Então acaba performando em algumas habilidades até melhor. Né? Isso são pesquisas e a gente sabe, e por isso que eu falo muito do treinamento homogêneo, né? Treinamento, então, qualifica todo mundo, mesmo time, dá as mesmas informações, claro, e as pessoas de posse dessas ferramentas bem conduzidas para aquilo que a organização quer, vai liderar aquele time, né? Seja, de novo, um homem ou uma mulher, mas todo mundo com propósito, muita transparência, muitos objetivos bem definidos também ajudam muito na busca desse conhecimento, né? Para onde a gente está indo como time, como equipe, como empresa. Perfeito. Mas é importante, uma das coisas assim que eu aprendi, inclusive com a Techstars, que é a quarta maior aceleradora do mundo, e que me fez despertar para uma questão bem específica, que é justamente a gente poder olhar para o nosso time de mentores e perceber se lá tem realmente a diversidade, se tem igualdade e oportunidade para todos. E geralmente os times de mentores eram formados, né, ali por 80% homens e brancos. E isso nos fez ter algumas iniciativas diferentes, porque a gente sempre dizia, mas não tem mulheres mentoras. Não, peraí, não tem, ou a gente vai ter que realmente procurar. E se não tem, a gente vai ter que também agir para formar. Para ter, né? Isso, então nos forçou a ter uma reflexão efetiva sobre isso. E não só isso, é partir para ação mesmo, né? Isso, sair da teoria, que é muito bonita muitas vezes, mas sem a prática a gente não tem resultado. É isso aí. Então, para essas batidas, né, de hackathons e também para Startup Weekend, foi legal essa reflexão, mas eu vejo que isso se enquadra muito para as organizações. Tu acha que as empresas elas estão com este olhar, até mesmo para que essas trilhas, né, que seja para liderança ou alguma outra trilha específica de conhecimento, mas ela tem esse olhar também para dar igualdade para todos esses gêneros? Tu sabe que, né, ontem, não foi por acaso talvez, né, ontem eu estava lendo exatamente o crescimento que está tendo, né, eu sou da área de consultoria, dentro dos nichos, né, dos segmentos de consultoria, as consultorias de diversidade estão crescendo muito, e isso mostra um indicador interessante, porque se elas estão crescendo, ou seja, há uma demanda por esse tipo de trabalho, quer dizer que as organizações estão preocupadas, né? E de fato, né, quando a gente fala de uma consultoria, tu tá implementando práticas de gestão dentro da tua organização. E ele, como era específica a temática sobre diversidade, então isso me chamou a atenção. Foi ontem eu estava lendo sobre o crescimento e o investimento bem maior das empresas já em consultorias, buscando entender como
na prática, sair da teoria, né? Porque a gente pode ir num congresso, ver várias iniciativas e realmente às vezes fica de lado. É muito legal, muito bonito no vizinho, né? E não é na minha empresa. Mas esses dados já começam a me dizer que as coisas estão de fato já acontecendo. Seja empresas, né, que estão buscando uma assessoria nesse sentido, seja na cabeça mesmo do 01, como a gente fala, ou dos conselhos de administração, que isso está permeando as organizações. Eu tenho acompanhado algumas empresas e eu já participei em 2022, quando a gente estava fazendo planejamento estratégico de algumas empresas do Rio Grande do Sul, a gente estava considerando essa variável, né? Então não vou dizer que ela está, de cada 10 planejamentos estratégicos que eu faço, essa temática está em 10. Mas antes ela não estava em nenhum. Então já eu considero assim, um fator relevante saber que quando eu estou como consultor em planejamento estratégico, isso está sendo tratado. E quando é tratado em estratégia, planejamento estratégico, é porque está sendo tratado como um tema muito importante que se quer que aconteça dentro da organização, né? Quando a gente está ali no planejamento, nós estamos criando as principais estratégias que vão se arrolar durante o ano, junto com as lideranças. Então, estou vendo o tema, na prática, avançando. De novo, exatamente como liderança feminina, temos muito espaço. Aí é um tema até mais incipiente que a própria liderança feminina, né? Ainda novo. Acho que vamos falar também de práticas que as organizações podem levar em consideração para que isso possa ser implantado lá na sua empresa, seja na nova economia, seja da economia antiga. O que efetivamente a organização pode fazer, que tipo de práticas realmente ela pode implantar para que a gente minimize esse aspecto tão desigual ainda nas nossas companhias. Olha, o que eu vejo, né? A porta de entrada de uma empresa é o recrutamento e seleção. Vamos começar por aí, né? Então, primeiro, né, quando abre uma vaga, né, primeiro, exatamente isso. Como que eu proporciono ter um processo de recrutar que abranja essa questão? Só que, obviamente, quando um RH abre um processo de recrutamento, isso já vem de uma diretriz interna. Então, tu vê, de novo, vou voltar onde no planejamento estratégico, como eu estava te falando. A diretriz começa sempre altos escalões, porque a gente está falando também, às vezes, de mudança cultural, né? Clima organizacional. Isso a gente sabe, na prática, que não se muda de um dia para o outro numa empresa. O DNA de uma organização leva anos para ser construído. Então, as mudanças que têm que ser feitas, elas têm que ser iniciadas, obviamente, com práticas, como tu falou, mas até elas irem criando um grau de maturidade dentro da empresa. Então, eu vejo que práticas começam, do meu ponto de vista, dentro já da própria estratégia do negócio. Está lá nos seus valores. Quando a gente fala de missão, visão, valores, né, porque a gente está falando de liderança, essa questão da mulher à frente dos negócios, da mulher sendo promovida a cargos de lideranças ou qualquer tipo de diversidade, tem que estar bem contado nos valores, porque senão parece um discurso de um manual de ética dentro da organização, e quando tu olha os valores da empresa, quando tu olha a estratégia, o DNA, não tem nada. Então a primeira prática eu acho que nasce daí, do querer dos gestores dessa organização, entender que isso é um valor, entender que isto é importante. Porque quando começa esse entendimento, aí a gente cria práticas que permeiam a organização. Então, parte de uma decisão. Quanto a práticas reais, seja num processo de crescimento e diversidade, falando de mulheres ou de qualquer outras possibilidades de diversidade dentro da organização, e aí nós vamos falar de prática de gestão de pessoas. Recrutamento e seleção, que possibilite isso. Um onboard bem feito, que é o acolhimento, né? Porque daqui a pouco eu recruto, mas deixo lá num canto. Então, um onboard bem feito, um acolhimento já buscando esse tipo. E aí, práticas de gestão igualitárias que proporcionam crescimento dentro da organização sem que eu tenha preferências, né? Seja por raça, por cor, por sexo. É um processo de crescimento de escala dentro de uma empresa com critérios claros, transparentes e igualitários, que eu entendo a minha performance, né? Eu tô ali entregando o resultado, tô com chances iguais à da Lili, ao do Pedro, do João, enfim. Então eu vejo a transparência, mas, de novo, ele parte de uma decisão do alto escalão. Perfeito, Priscila. Acho que iniciando, eu acho que sempre falando sobre planejamento estratégico é um assunto bem relevante e tantas organizações ainda não fazem as suas, né? Ah, tem mais isso, né? A gente está aqui falando de planejamento, né? Então, aí fica uma outra dica, né? Fazer o planejamento, ter essas diretrizes bem delineadas, né?
porque ela precisa ser refletida, precisa haver discussão sobre isso. Ninguém cresce ou ninguém muda a diretriz sem haver discussões. E falar sobre liderança feminina nos negócios, ainda nós precisamos dessa pauta ser incluída lá. Porque ela não existe muitas vezes, né? Sou da indústria, né? Sou do chão de fábrica, implantei muito Lean Manufacturing, mas percebia que numa reunião de análise crítica era eu e 18 homens. Eu passei por esse processo também, né? O meu berço é gestão da qualidade, né? Então, implantei muitos programas de qualidade, programa gaúcho de qualidade. Muito, né? Programa nacional da qualidade. Fui auditora do PNQ, então atuei no PNQ, atuei no PGQP. E, obviamente, né? Se nós ficarmos lá, principalmente ali, ano 2000 em diante, né? Eu participava das análises críticas e, realmente, né? A gente tinha uma equipe de gestores apresentando os principais dados da empresa, realmente só homens, né? E muitas vezes eu me sentia assim, imagina, eu chegava para auditar uma empresa, para definir se ela ia ser certificada ou não, né? E até era estranho, às vezes estava eu de auditora líder do processo, acompanhada por mais 2, 3 colegas, e a gente via o tratamento, às vezes era mais direcionado aos meus colegas, né, do que a mim. Né, tipo, né, já ficava mais de lado. Mas assim, eu tava falando desses do ano 2000, principalmente quando os programas de qualidade estavam em alta, né, e se tinha uma adesão muito grande. Hoje, de novo, eu vejo um processo de diluição, com um caminho longo ainda pela frente, mas hoje, né, a mesma pessoa que circulava lá nas organizações 2000, 2003, 2005, no auge dos processos de qualidade, enfim, e a mesma pessoa circulando hoje, eu já vejo isso de novo, né? Bem menor, já vejo as mulheres mais nas salas de reuniões, mais nas análises críticas, mais nos planejamentos estratégicos, né? Mais presentes, mas ainda realmente você vai jogar em percentuais, né? Aí é menor mesmo. Aí é menor. Continua aquela sala lá que tinha 18, era a única mulher, agora aumentou para 3 mulheres, os percentuais, né? Ainda não. Ainda eles são muito injustos. Eles vêm, né? melhorando, como eu te disse, eu vejo isso é real, eu entro nas empresas e eu percebo isso, umas mais, outras menos, a gente sabe, né? Não é... Gestão é diferente, né? Cada empresa tem o seu modelo de gestão. Mas as próprias empresas de tecnologia, as próprias startups, a gente está participando de grupos comuns aí de mulheres à frente, a gente vai, se colocar todo mundo no bolo, vai diluindo também desses caminhos, né? As empresas da nova economia já trazendo mais esse contexto. Então, acho que a gente está num bom caminho ali, né? Melhor se a gente pudesse ligar um botãozinho e acelerar nesse caminho, mas eu vejo que a gente está andando aí a passos talvez não tão rápidos como a gente gostaria, mas para realmente a gente ter lideranças femininas cada vez mais presentes, as mulheres cada vez mais ocupando cargos aí importantes de CEOs, de gestão, abrindo empresas como a gente vê acontecendo perto da gente e quer que isso se espraie cada vez mais, né? Perfeito. E falar, discutir sobre isso é importante para a gente poder alertar, talvez aqueles que ainda não tenham isso como pauta ou que não tenham se dado conta ainda. Então, o quanto é importante esse nosso papel também de trazermos esse assunto, discutirmos e também, né, abrirmos aí caminho para que as próximas também tenham as suas oportunidades. E talvez não tenham tantas lutas e tantas batalhas aí como nós tivemos, né, Priscila? Nós estamos indo para os nossos finalmente aqui do nosso programa, né, nesse bate-papo tão gostoso. Eu gostaria que tu deixasse, assim, como inspiração mesmo, né, para aquelas mulheres que ainda enfrentam desafios. Eu acho que está aqui um bom momento também para tu poderes convidar para que tenham redes de apoio. Eu acho que isso é bastante importante também, porque a gente sente muita falta, né? Eu acho que às vezes os desafios são tão grandes e a gente se sente muito sozinho. Então, gostaria que tu trouxesse aí, né, como inspiração, pela tua experiência, pela tua profissão como consultora, para que outras mulheres que estão nesse mundo dos negócios ou estão perpetuando aí nesse caminho da liderança, estão buscando sua jornada, ou aquelas que já estão, mas talvez não esteja tão fácil assim. Eu acho que vou falar um pouquinho, né, começar essa liderança no empreendedorismo, né? Eu mesma abri minha primeira empresa aos 18 anos, né? Tive que ser emancipada na época para abrir. Então eu vejo que o caminho, a questão do empreender, vamos começar por aí, né? As mulheres no empreendedorismo, né, liderando seus próprios negócios, né? Então acho que ainda tem medos. Eu acho que a gente tem aquela história, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que a gente tem uma chama interna, sim, que a mulher é muito intuitiva, né? A gente tenha boas habilidades. Então, encorajar aquelas que estão pensando, será que eu abro um negócio? Será que, né, eu continuo aqui?
né? Eu dou muita mentoria para transição de carreira de mulher, né? É uma das coisas que eu tenho bastante demanda de trabalho, são mulheres que querem fazer transição de carreira, que querem sair, né, de uma CLT, enfim, às vezes até de um concurso e abrir seus próprios negócios. E quando elas chegam na mentoria para trabalhar comigo, eu vejo como elas chegam com muita vontade, mas com muitos receios, né? E a gente vai diluindo isso, né? Então não existe o perfeito, né? A gente fala também das startups isso, né? Vai com o que tu tem, começa. Claro que a gente tem que ter um grau de ser prudente, muitas vezes tem muitas mulheres que são responsáveis pelo lar, né? Não vão largar tudo e ficar sem uma receita. Então a gente faz um processo realmente, às vezes, para empreender, né? De se organizar financeiramente, de ter alguma outra receita paralela, mas não deixe morrer o sonho do empreendedorismo, né? Sejam mulheres que estejam à frente aí de negócios. Eu começaria a liderança feminina no empreender, né? Encorajando aí quem quer realmente parar, pensar assim, não, agora chegou a minha vez. Né? Quem tem esse sonho, que esse sonho não fique adormecido em vocês. Que vocês tenham a coragem, pelo menos, de fazer o processo. Pô, beleza, eu estou aqui, o que eu faço para chegar onde eu estou me projetando? Nas organizações, não tenham receio de participar de processos seletivos para liderança, quando convidados, né, se sintam capazes. A mulher é muito capaz em processo de liderança, ela tem habilidades muito boas de gestão de pessoas, são coisas do DNA feminino mesmo, algumas facilidades, como a gente tem algumas dificuldades também, mas que todas são relacionadas a habilidades. Se é relacionado à habilidade, pode ser desenvolvido. Então, beleza, estamos, né? Aí vem a questão do autoconhecimento, primeiro, inteligência emocional. Como é importante a gente se autoconhecer como mulheres, aonde estão as minhas fraquezas, mas que isso não seja paralisante para mim, que eu entenda as minhas fraquezas, conheça, tenha um autoconhecimento e a partir daí desenvolva para que eu não tenha nenhum receio ou nenhuma dificuldade de me posicionar em cargos de liderança. E para os empresários, por último, né, que oportunizem, né, nas suas organizações processos igualitários de promoção, processos igualitários de chefias, de liderança. Por quê? Porque este é o caminho, até como exemplo, né, de novo, às vezes está nos valores da empresa, na missão, um texto muito bonito, e às vezes na prática a gente não está vendo isso se refletir nessas oportunidades internas que deveriam ser totalmente igualitárias, deveria se dar treinamentos, qualificações para diluir, né, alguns receios, alguns medos que a gente pode ter, ou até realmente uma falta de conhecimento. Então, possibilitar que a gente tenha uma esteja igualitário, assim, no que se refere a proporcionar oportunidades e também a promover treinamentos e conhecimento. Então aqui falei, né, 3 questões, que é o empreendedorismo, a participação das mulheres nas lideranças das empresas e para os empresários a importância de ter esses espaços dentro da sua organização. Acho que esses são alguns caminhos, Lili, para a gente melhorar todas as estatísticas que nós falamos aqui, que ainda não são como a gente gostaria, mas que a gente vê num processo de evolução. Perfeito, Priscila, muito obrigada pela tua participação aqui, adorei todas essas tuas dicas, muitas dicas. Passou muito rápido, né? Planejamento estratégico, processos seletivos, desenvolvimento das lideranças, ter trilhas específicas para isso, autodesenvolvimento, autoconhecimento, mas também, né, organizações tendo aí nas suas estratégias também, pensando, refletindo e trazendo essa questão tão importante que é dar oportunidade para todos. E nada como ter, então, diversidade, né, nas nossas equipes para que a gente possa ter mais criatividade e com isso também poder inovar. Priscila, muito obrigada pelas tuas contribuições. Eu que agradeço. Estou feliz de ter trocar ideias sobre um tema que a gente considera tão relevante e importante. Obrigada, Lili, pela oportunidade. Legal, e gostaríamos de encerrar esse nosso programa convidando vocês para o próximo Startup Weekend IoT, que vai acontecer em Canoas, nas instalações do La Salle. Dias 4, 5 e 6 de agosto, você pode fazer a sua inscrição e também pedir mais informações, @SW-Canoas. Lá você vai ter todas as informações do que acontece nessa jornada de 54 horas incríveis para tirar a sua ideia do papel. Acessa lá. Esse foi o programa Quarta Revolução e nós retornamos na próxima segunda aqui pela Vale TV.